Glória a Deus. Amém. Deus te ama, meu querido e minha querida. Deus te ama e o seu amor é grande, o seu amor é incondicional. Então, quero dizer um negócio para você, além de tudo isso. Você tem motivos de sobra para agradecer e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele é maravilhoso. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui neste momento, mesmo que cultuando, nesse formato digital, mas é muito bom saber que você está do outro lado da telinha aí, do celular, da televisão, nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Face, saber que estamos de alguma forma conectados na mesma fé e no mesmo propósito. A minha oração essa noite é que o Senhor fale contigo, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te ajude. Eu não sei qual é a tua maior necessidade nesse instante, eu não sei qual é a tua maior dificuldade, a tua maior luta. A grande verdade é que nós vivemos uma situação bastante complicada, na nossa cidade, na nossa nação, muitos países vivendo a mesma crise, a mesma dificuldade em virtude desse vírus. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos ter esperança, porque nós sabemos quem Deus é, nós sabemos os propósitos, os desígnios de Deus. Você conhece, você que é discípulo, você que é filho, você que é servo do Senhor, serva do Senhor, você sabe quem é Deus. Você sabe que você não está sozinho, ainda que o momento seja difícil, ainda que a situação não seja favorável. Tenha fé, tenha bom ânimo, creia em nome de Jesus. Maravilha, glória a Deus. Se você ainda não fez, eu queria pedir para você compartilhar essa live neste momento. Manda aí o link do YouTube, abre uma sala aí no Facebook, chama os teus amigos, chama os teus parentes, os teus familiares. Eu tenho certeza que pela graça do Senhor, Deus vai falar contigo, o Espírito Santo vai falar ao teu coração, vai ministrar sobre a tua vida. Amém? Abra a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler o versículo 15 e 16. Maravilha? Vamos lá então, Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Pai, continua falando conosco, meu Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo e poderoso nome, meu Pai. Obrigado porque sabemos que não estamos sós. Obrigado porque podemos ter esperança no porvir, meu Pai, porque sabemos quem tu és, Pai. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. Visita cada pessoa, cada família que neste momento está conectada neste culto, meu Pai. Cada pessoa que porventura vai assistir em um outro momento essa mensagem, Pai, abençoa, inunda o coração desse teu filho, dessa tua filha amada com o Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, que teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Fala conosco pela tua graça, Senhor. Muito obrigado e amém. Eu quero falar essa noite, neste momento. Eu ia falar que eu ia dar um tema, para essa mensagem. Eu não sou um cara muito criativo, para dar tema para a mensagem. Sempre tenho uma enorme dificuldade. Mas eu quero falar sobre algo nessa noite que o Senhor colocou no meu coração, e é sobre gratidão. Gratidão. Você leu comigo aqui o versículo 15 e 16 de Colossenses 3. Você viu que no mínimo duas vezes, aliás, por duas vezes, o apóstolo Paulo fala sobre gratidão. Tanto no versículo 15, a última frase do versículo 15, como também ele repete essa mesma instrução de que aquela igreja fosse grata ao Senhor. No versículo 16 ele repete essa instrução, esse ensinamento. Mas quando você lê a epístola inteira de Colossenses, você vai ver que Paulo fala mais do que somente nesses dois momentos. Vai ver que ao menos umas 5 vezes ele faz menção sobre
gratidão, sobre render graças a Deus, sobre ter um espírito, um coração grato, aliás, no mínimo 5 vezes ao longo dos 4 capítulos da Epístola de Colossenses, aos Colossenses. Então Paulo fala muito sobre isso. E o que me chama muita atenção a respeito disso, eu estava lendo essa passagem, se eu não me engano, semana passada, e eu travei aqui. Tem coisas que a gente já tem conhecimento, já leu algumas vezes, mas parece que a ficha, né, não cai, você não tem o entendimento que deveria ter, mas num belo dia o Espírito te mostra, o Espírito te alerta, ele traz luz a respeito de algumas coisas. E eu lembro que nesse dia eu estava lendo os versículos e me chamou a atenção, Paulo falando muito sobre gratidão. E quando eu cheguei no capítulo 4, no versículo 10, Paulo, né, ele fala ali a respeito do momento que ele se encontrava. Paulo revela que ele estava preso. Paulo estava preso. Eu nem tinha me atentado a isso. Eu falei, uau, peraí, Paulo está preso e falando em gratidão, não por uma, nem por 2, nem por 3, nem por 4 vezes. 5 vezes Paulo fala a respeito de termos um coração grato, de rendermos graças ao Senhor. Mas Paulo não se encontrava numa situação favorável. Paulo estava preso. E acredita-se que Paulo estava preso em Roma, já no final da sua vida e numa situação muito complicada. Paulo não estava preso, né, em uma casa, não era uma prisão domiciliar, não era uma prisão onde ele estava lá com uma tornozeleira lá, né, comendo do bem bom, curtindo de um ambiente, de uma casa confortável. Provavelmente Paulo estava numa masmorra, num lugar frio, úmido, deixado lá, abandonado, se alimentando mal, se é que estava, não sabemos. Mas Paulo estava numa situação extremamente complicada. Mas ele aqui escreve, exortando, encorajando a igreja, que eles possam agir de forma grata, gratidão. Nós vemos situações complicadas, todo momento, né? Sempre tem alguma fase difícil na nossa vida. Ser grato nos momentos bons é uma coisa, mas você ser grato mesmo diante de um cenário caótico, num cenário complicado, num cenário de escassez, num cenário de injustiça. Imagina, Paulo estava preso injustamente. Talvez você nunca tenha experimentado, assim como eu, uma situação como essa. Paulo foi preso de forma injusta. Existem milhares de cristãos ao redor do mundo, muitos lugares, norte da África, Oriente Médio, muitos lugares da Ásia, Coreia do Norte, China, que cristãos são presos simplesmente por professarem a sua fé em Jesus Cristo. Eles experimentaram, eles sabem o que se trata isso, eles sabem do que Paulo experimentou nessa situação. Mas ainda que eu e você, pela graça do Senhor, não tenhamos provado, experimentado isso, glória a Deus, não somos melhores do que ninguém, mas glória a Deus por isso. Ainda que não tenhamos provado isso, com certeza você já deve ter experimentado uma injustiça, não é verdade? Você já deve ter vivido uma situação de injustiça. Fala, poxa, isso aqui é injusto. Essa situação aqui é complicada demais. Eu não mereço estar vivendo isso. Muitas vezes a gente fala para si mesmo, fala para os outros, declara, fica inconformado. E nesses momentos de sofrimento, de escassez, de injustiça, aí está o desafio, ser grato. Você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu por tudo que você tem hoje? Você já agradeceu já pelo cafezinho, pelo pãozinho com manteiga, pelo pingado? Você já agradeceu pelo lugar onde você mora? Já agradeceu pelo carro que você tem? Se você não tem carro, uma moto. Se você não tem uma moto, uma bike. Se você não tem uma bike, você já agradeceu pelas pernas que você possui? Você já agradeceu pela saúde, pelo ar que você respira? Você já agradeceu pelo mínimo? Por aquilo que às vezes a gente nem leva em consideração? Tempo atrás um amigo meu falou para mim algo que me chamou muita atenção. Ele falou, olha, eu vivi algo na minha vida que eu só fui entender, só fui dar valor quando eu perdi. Certa vez ele sofreu de uma enfermidade nos rins, teve que ficar hospitalizado, e ele falou que não podia nem ir no banheiro, não podia nem usar o banheiro. Provavelmente aí muitos que estão assistindo, acompanhando essa mensagem, já viveram algo parecido. Às vezes passaram por uma cirurgia, por um período de enfermidade, e coisas básicas, né, triviais da vida, como ir ao banheiro sozinho,
às vezes não é possível, né? E ele falou que quando ele viveu aquela situação, aquilo foi o que mais mexeu com ele. Ele falou, cara, não poder ir no banheiro, aquilo me doeu demais. E algo simples que a gente faz de forma corriqueira, natural, e que poucas vezes a gente olha e dá valor a esse tipo de coisa. Fala, uau, que bom que eu tenho condição, que bom que eu tenho saúde, disposição, que bom que eu tenho, sabe, que o meu organismo funciona de uma forma plena. Que bom que eu tenho saúde. Talvez você pense, poxa, eu nem tenho tanta saúde assim. Mas que bom que você está vivo, que você está respirando. Que bom que você pode ter esperança no porvir. Porque ainda que a vida aqui seja difícil, seja penosa, saiba que tudo aqui vai passar. Tudo isso passará. Tua vida sendo boa ou não, tudo isso vai passar. E Jesus vai voltar para nos buscar. E nos levará para um reino de glória. Lá não haverá choro, não haverá tristeza. Ele mesmo vai consolar, ele vai enxugar, a Bíblia fala que ele vai enxugar toda lágrima. Uau, isso é poderoso demais. Que promessa poderosa, o próprio Cristo enxugará toda lágrima. Ou seja, ele pessoalmente vai consolar. Mas nós sabemos que Jesus subiu aos céus, ele voltará, mas ao mesmo tempo que ele subiu, ele deixou aqui o Espírito Santo, que é o Consolador. Ainda que te falte muitas coisas, ainda que você esteja com o coração aí apertado, ainda que você esteja triste, angustiado, abatido, saiba que o Espírito Santo de Deus é real, é poderoso. Eu não falo de uma energia, eu não falo de um poder miraculoso, eu falo de Deus, Espírito Santo, uma pessoa que está entre nós, que quer habitar no teu coração, deseja habitar em você, é aquele que tem capacidade de te consolar, de qualquer trauma, de qualquer angústia, de qualquer dor, de qualquer aflição. Nós temos motivos de sobra para nos alegrar e para agradecer a Deus. Pastor, você não sabe da minha realidade, você não sabe como é que estão os meus negócios. Pastor, você não sabe como é que está a minha conta bancária. Você não sabe como é que estão as coisas. Ainda que eu não saiba, não se trata de ter o que você deseja possuir ou não. Quando nós falamos de gratidão, é começar, né, é agir de forma grata, pelo mínimo, pelo pouco, pelo tudo. Seja grato, seja grato. Paulo estava preso de forma injusta, mas ele estava aqui agindo em coração grato. Ele não estava cobrando algo que ele não vivia. Ele não estava aqui exortando a igreja para algo que, sabe, ele não vivenciava. Eu confesso a você que para mim isso é um desafio. É um desafio. Esse período de quarentena tem sido um tempo muito precioso para a minha vida, para a minha família. Tem sido um tempo de alinhamento. A gente tem refletido sobre muitas coisas. Sabe, a gente tem repensado muitas coisas. A gente tem aprendido a dar valor realmente para aquilo que, sabe, importa. Sei que isso é uma frase que você ouve por aí de forma muito corriqueira. Mas às vezes a gente ouve muito, repete muito, mas, sabe, reflete pouco. Refletir de fato. Espera aí, deixa eu pensar. E a gente chega à conclusão de que a gente precisa de muito menos do que acha que precisa para viver bem. Esses dias, por volta das 7 horas, 7h30 da manhã, na verdade até mais cedo, acho que era já umas 6h30. Criançada lá em casa acorda cedo, hein? Desperta com as galinhas, né? Como diz no interior. A gente acordou, eu, Tainá, o Pedro, nosso filho de 4 anos, no pé da nossa cama orando. Sei lá, do nada. E ele estava agradecendo a Deus pelo dia e pela família. E a gente acordou com aquilo meio assustado, falou, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu não estou falando isso para você achar que eu sou um super pai, não sou, te garanto, não sou. É graça de Deus, alguma coisa ali aconteceu, mas de alguma forma eu fui muito confrontado com aquilo. Eu olhei para aquilo, eu nem sei se o Pedro sabia o que estava fazendo realmente. Não sei, não tenho certeza. Mas aquilo me confrontou. Eu falei, uau, quantas vezes eu tenho acordado e a primeira coisa que eu faço é agradecer. Quantas vezes? E eu fiquei pensando naquilo por dias. Falei, eu preciso ser mais grato a Deus. Ele ficou olhando pela janela assim, pelas frestas, né? Estava passando o sol pelas frestinhas assim. Ele falou, Deus, obrigado pela minha família. Obrigado por esse dia. Ele repetiu uma oração que ele já viu gente fazendo.
Aí, novamente, eu repito aqui, não estou falando isso para te impressionar de alguma forma, para querer passar uma imagem de super pai. Eu estou passivo e sujeito das mesmas dificuldades que você. Inúmeros momentos eu perco a paciência, inúmeros momentos me faltam sabedoria, né, para cuidar, para disciplinar. Eu reconheço os meus limites, mas eu não falo isso em virtude dessa questão. Eu falo para a gente refletir sobre algumas coisas. Nós precisamos ser gratos. Novamente, você já agradeceu a Deus por tudo que você tem? Você já agradeceu a Deus hoje? Eu estava vendo um videozinho no YouTube hoje à tarde sobre gratidão, né? Puxei lá na internet, falou gratidão. O que a ciência fala sobre gratidão? E pasmem, assisti um vídeo de 6 minutos. Eu assisti duas vezes o vídeo de 6 minutos de um professor brasileiro, um professor e pesquisador de uma universidade brasileira. Videozinho de 6 minutos, era uma reportagem até acho que da Record, se eu não me engano, uma entrevista que fizeram com ele. 6 minutos, eu assisti duas vezes. Assisti a primeira, assisti a segunda, e eu não dei conta de listar todos os benefícios que a gratidão traz para o corpo humano. Eu não dei conta, duas vezes, 6 minutos. Eu fiquei pausando. Eu não dei conta de anotar, de listar todos os benefícios que a gratidão traz, né, para a saúde humana, para a saúde emocional, para a saúde física do ser humano. Olha que coisa poderosa. Então, quando Paulo está dizendo lá, né, em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, para nós sermos gratos, meu amigo, acredite nisso. Não porque eu te trouxe essa informação agora, né? Na verdade, a ciência só testifica algo que a Bíblia já havia declarado, já havia anunciado, já havia revelado há muito tempo. É poderoso demais. A gratidão, ela glorifica a Deus e ela abençoa o ser humano. Ela edifica a pessoa. É algo poderoso. Algumas das anotações que eu consegui fazer, né, as duas tentativas, né, de assistir o vídeo e pontuar algumas coisas, eu vou listar para vocês aqui o que eu consegui anotar. Primeira coisa, né, que já é comprovado cientificamente, é que ela aumenta a produção, né, aliás, estimula o cérebro. Ou seja, a gratidão, ela estimula o cérebro. Isso é algo muito interessante. Ela reduz a pressão arterial, libera um hormônio chamado ocitocina. Ela libera, quando você age de forma grata. Mas note aqui, é interessante que o especialista ele fala, olha, mas não é você agradecer de forma esporádica. Não é você num belo dia, obrigado por isso, obrigado por aquilo. É quando você exerce a gratidão todos os dias. Quando você pontua e quando você, de preferência, escreve ainda coisas que você é grato. No mínimo 3, né? Escrever. Eu não sou o cara do cristal, eu não sou o cara do incenso, eu não sou o teu coach também. Eu não estou querendo te levar para esse sentido. Estou querendo apenas fazer você refletir que a própria ciência, ela se rende a esse ensinamento bíblico. Então, ela libera esse hormônio. Quando você é grato, quando você pratica a gratidão na tua vida, o teu cérebro, ele libera esse hormônio, ocitocina. Existem inúmeros benefícios, né? É até conhecido como o hormônio do amor, né? Mas eu listei duas características, né? 2 benefícios que esse hormônio traz. A primeira é alivia o estresse, olha que coisa poderosa. E melhora as habilidades sociais, teus relacionamentos interpessoais. Quando você é alguém que pratica a gratidão todos os dias, isso ajuda na tua vida de uma forma poderosa. Aumenta a produção do cérebro, né? Ele faz o cérebro criar, né, novas neurotransmissões, né, que produzem a felicidade, por exemplo. Olha que coisa poderosa isso. Quem é grato, né? A gratidão, ela vai gerar até mesmo felicidade na tua vida. Eu sempre achei que a pessoa feliz, ela era grata, né? Quem é feliz é grato. Pode ser que sim também. Mas a ciência nos faz pensar de uma outra forma também. Ela fala, olha, quem é grato é feliz. Olha que interessante. Então, quando você exerce a gratidão, isso vai gerar algo dentro de você que vai te levar a uma felicidade também. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Outras coisas aqui, gera um senso de pertencimento e propósito. Cara, isso é profundo, hein? Auxilia no combate da depressão e ansiedade. Auxilia. Gera um senso de desfrute também, além de tudo. Enfim, isso foi o que eu dei conta nas 2 vezes que eu assisti, mas ainda tinha outros benefícios. Pastor, beleza, show, que legal, bacana.
Mas e aí? E aí? Onde você quer chegar com essa história? Eu estou caminhando com você aqui, tentando te fazer refletir sobre a importância de você ser grato a Deus. Eu acredito piamente que a gratidão, ela anda de mãos dadas com a sabedoria. Pessoas que não possuem uma sabedoria, dificilmente elas vão agir de forma, agradecidas, de forma grata, para com Deus, para com as pessoas. Eu acredito piamente, que essa virtude, ela anda de mãos dadas com a sabedoria. Lucas 2, 25, aliás, capítulo 2 de Lucas, mas no versículo 52, a Bíblia fala que o menino Jesus, ele tinha por volta ali de 12 anos, ele crescia, preste atenção nisso, fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Uau! Jesus, como menino, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. O sentido de graça aqui nesse contexto é no sentido de, traz uma conotação, traz um sentido de alguém bondoso, de alguém amoroso, de alguém misericordioso. Jesus crescia não só em estatura, mas também em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Sabe qual é o problema? É que muitos crentes hoje em dia crescem somente em estatura, mas não crescem em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Sabedoria é algo muito importante para a gente conseguir agir de forma graciosa para com Deus, de forma graciosa para com as pessoas. A gente consiga entender esse princípio e aplicar esse princípio na nossa vida todos os dias. Sabedoria é algo fundamental. Salomão fala isso, em Provérbios 8. Fala que a sabedoria é muito mais preciosa do que qualquer joia rara, qualquer joia preciosa. A sabedoria excede muito, vale mais do que o ouro, do que a prata, do que qualquer tipo de riqueza. A sabedoria vale muito. A minha oração também nessa noite é que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor lhe dê entendimento, que você não cresça apenas em estatura, que você não cresça apenas numa questão só. Não tem como. Se o crente ele só cresce em estatura, digamos assim, mas não cresce em sabedoria, se ele não cresce em graça, se essas virtudes não são desenvolvidas na vida dele, ele vai crescer um crente disfuncional. Não tem como. Sabe aquele crente que está 10, 15, 20, 30 anos na igreja? Já viu o pastor pregar todo tipo de mensagem, conhece a Bíblia bastante, mas não exerce a sabedoria, não cresce em sabedoria diante de Deus, diante dos homens, não aplica a graça, não age de forma graciosa para com os demais, é um crente disfuncional. Não tem como. Tem uma frase do John Stott que fala o seguinte, chama muita atenção: se afirmarmos, olha só que interessante que ele escreveu, se afirmarmos ser cristãos, deveremos ser como Cristo. Simples, porém poderosa demais. Se afirmarmos sermos cristãos, devemos agir, devemos ser como Cristo. Você é como Cristo? Você tem sido, você tem agido como Cristo? Essa pergunta ela me confronta também. Não se engane. Ela também me confronta. Se ela confronta você, ela também me confronta. Essa pergunta também me machuca. Essa pergunta também me traz um incômodo. Mas é importante que a gente se deixe incomodar por essa pergunta, que a gente se deixe incomodar pela palavra do Senhor. Se eu digo que sou cristão, eu preciso agir como Cristo. Eu preciso ter essa mentalidade. Não basta eu crescer, eu me desenvolver, não basta os anos passarem. Eu preciso me aplicar na sabedoria. Eu preciso agir com graça, com bondade, com misericórdia, com amor e com mansidão. Olha, é um desafio. O problema é que a gente deixa o velho homem, Deixa o velho homem falar por nós muitas vezes. Eu fico às vezes fazendo algumas análises,
com os meus erros, as minhas dificuldades. Como eu disse, tempo de quarentena tem sido maravilhoso para refletir sobre minha vida, refletir sobre a trajetória. Estou com 32 anos de idade hoje. Sei que pareço mais, né? Rodei de pneu murcho aí, como alguns falam. Mas eu tenho refletido sobre isso junto com a minha esposa. E aí? E aí? Reflita sobre a sua vida. Você tem agido de forma graciosa? Quando você lê o livro de Jó, no capítulo 1, se eu não me engano é no versículo 20. Jó, capítulo 1, versículo 20. Um pouquinho antes do versículo 20, o que acontece? Ele recebe uma sucessão, né? Ele recebe, cara, só notícia ruim. Perdeu todos os jumentos, perdeu todas as ovelhas, todos os bois, todos os servos, todos os camelos. Que não foi roubado morreu. E por fim a última notícia: teus filhos também estão mortos. E no versículo 20 do capítulo 1, o que Jó faz? A Bíblia fala que Jó, ele rasga suas vestes, ele raspa o seu cabelo e ele se prostra diante do chão. E ele o quê? Ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Ele não murmura, ele não espragueja, ele não age de uma forma ingrata, ele não reclama. Ele rasga as suas vestes, se prostra ao chão e adora a Deus. E ele declara: nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei. Foi Deus que me deu, foi Deus que tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Muitos falam, né, sobre a paciência de Jó, né? Eu gostaria de ter, quem já não falou ou quem já não ouviu essa frase, né? Eu gostaria de ter a paciência de Jó. Na minha opinião, a paciência não é a maior virtude que Jó teve. Na minha opinião, é a fé. E um cara agir dessa forma, tudo, ele tinha perdido tudo, absolutamente tudo. Satanás havia tirado dele, com a permissão de Deus. Mas Satanás não conseguiu tirar a fé desse cara. Por quê? Porque ele sabia quem Deus era. Ainda que, lá na frente, no capítulo 42, versículo 15, Jó declara, né? Olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Mas isso é poderoso demais, porque ele tem consciência de que ele tinha uma espiritualidade, uma experiência X, e tudo aquilo proporcionou um conhecimento muito maior de Deus, mas mesmo com o conhecimento limitado dele, ele conseguiu agir em fé. Ele não perdeu a cabeça, ele não perdeu as estribeiras, ele rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se prostra no chão e ele adora a Deus. Quantas vezes durante o dia alguma coisa ruim acontece, eu direto preciso guardar o meu coração. Às vezes é no trânsito, sabe, alguém me fecha, eu já fico pistola, eu acordei bem, mas aquilo já me tira, mas é um menino bagunçando. Quantas vezes eu preciso me policiar? Coisas mínimas roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria. Você fica irado, você já quer chutar o cachorro, você quer brigar com a criança, você já quer brigar com a esposa. Jó tinha perdido absolutamente tudo, e eu não vejo ele ofender ninguém. O versículo 22 fala o seguinte: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tenha um espírito de gratidão. Jó declara antes: eu vim nu para este mundo, eu voltarei nu. Foi Deus que deu, foi Deus que deu, Deus que levou, bendito seja o nome dele. Paulo estava preso e pregando e falando e vivendo esse espírito de gratidão. Seja grato. Pastor, não consigo. Talvez é porque está te faltando maturidade espiritual. Talvez é porque está te faltando sabedoria. Talvez você está crescendo em estatura. Alguns em largura como eu. Quando eu me converti, eu pesava bem menos. O nosso problema é esse: é crescer de forma desproporcional. Se você cresce de forma desproporcional, você vai se tornar alguém disfuncional. Não tem como. Jesus, ainda menino, ele crescia em sabedoria e também em graça. Que Deus lhe conceda graça. Que o Espírito Santo te ajude nessa noite.
Agradeça ao Senhor. A Bíblia diz que é assim que deve ser, e a própria ciência se rende. Fala, olha, faz sentido esse negócio aí, porque faz um bem danado para a saúde. Eu listei alguns pontos aqui, não sei nem se eu consegui ser claro, mas procura na internet, lá tem vídeo demais que fala sobre isso. Neurociência, que a ciência já descobriu sobre o poder da gratidão. Seja grato, seja grato. Você vai ver coisas poderosas acontecendo na tua vida. Você vai ver até com mais saúde. Você vai viver até de forma mais plena. Não porque você recebeu mais. Não é por isso. É porque algo mudou aqui, ó. Algo tem que mudar na tua vida. Antes de você receber isso, receber aquilo, antes de você realizar o sonho tal, quantas pessoas achavam que o único problema dela era a falta de dinheiro. Mas quando conseguiram dinheiro, viram que só lhe restava dinheiro. Quantas pessoas famosas, quantas pessoas ricas, milionárias. O problema não está no dinheiro em si, o problema está em colocar toda a esperança em coisas, não em Cristo, não na pessoa do Senhor. Seja grato a Ele por tudo. Estamos vivendo um tempo difícil, mas seja grato também pelas dificuldades. Não há ambiente melhor, não há ambiente mais propício para vermos a glória de Deus do que o ambiente da escassez, que o ambiente da dificuldade. Todos os milagres que Jesus fez, que a Bíblia narra, no Novo Testamento, você vai ver que o ambiente era o mesmo. Ou era de escassez, ou era de doença, de limitação, coisas que o ser humano não conseguia resolver. Aí Jesus veio e Ele se declara como Deus. Ele vem e faz, e as pessoas ficam estarrecidas. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Aquela experiência mudou a vida de Jó, mudou de uma forma poderosa. Jó tem um encontro com Deus. Você quer ter um encontro com Jesus? Quero orar pela tua vida agora. Quero orar por você. Quero pedir que você se prepare. Você aí na sua casa agora. Se você puder se ajoelhar, se você puder colocar a mão no teu coração. Sabe, você num espírito de quebrantamento reconheça. Hoje eu pedi perdão ao Senhor por quantas vezes eu perdi a oportunidade de ser grato. A minha esposa, eu percebo assim que ela tem uma facilidade muito grande de aplicar esse princípio. Ela é muito grata, ela é demais, e ela me confronta, e tem hora que dá raiva. Sabe aquelas pessoas que parece que é boa demais, que você fala, meu Deus, você fica se sentindo um lixo, né? Você fala, nossa. Eu estou aqui para abrir meu coração para você. Eu não estou aqui para pagar de super santo, super espiritual. Como eu disse, eu estou passivo, sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas limitações, as mesmas coisas. Nós precisamos do Senhor. O nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, Ele é gracioso. Tenha fé, se renda a Ele. Peça ao Senhor, Senhor, me dá um espírito de gratidão, me dá um coração grato, Senhor, nessa noite. Muda a minha vida, tira as palavras de murmuração dos meus lábios, do meu coração. A palavra do Senhor fala que a boca fala do que o coração está cheio. Tem gente que só consegue reclamar, tem gente que só consegue olhar as coisas pelo lado ruim, pelo lado negativo. Para, se arrependa, mude de vida. Pastor Guilherme vai cantar um trecho da canção e eu quero pedir que você se prepare aí. Prepara o teu coração, prepare-se. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu favor, Pai. Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado porque Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós não merecemos tamanha misericórdia, tamanha bondade. Nós não merecemos, meu Pai. Quantas vezes, meu Pai, agimos de forma ingrata. Quantas vezes, meu Pai, não valorizamos aquilo que recebemos do alto, que recebemos do céu, Senhor. Pai, quantas vezes, Senhor, quantas vezes te envergonhamos, te entristecemos, quantas vezes pecamos, meu Pai, pecamos, caímos no pecado da murmuração, Senhor. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes, Pai, nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, preso de forma injusta, mas agindo de forma grata, agradecendo por tudo, regozijando-se no Senhor. Pai, nós precisamos, Senhor, dessa virtude em nossa vida, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Pai, estende a Tua boa mão sobre a vida de cada pessoa que está aí orando na sua casa, meu Pai, clamando o favor do Senhor, se arrependendo do seu pecado, se arrependendo do seu erro, se arrependendo de tantas vezes que perdeu a oportunidade de simplesmente agradecer, meu Pai. Agradecer a Deus, agradecer ao cônjuge, agradecer à família, agradecer aos amigos, agradecer ao próximo. Pai, ainda que vivamos dias difíceis, Senhor, nós temos muito que agradecer, Pai. Nós temos muito que agradecer. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Continua nos abençoando, nos agraciando, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento. Que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada família, abençoa cada lar, visita com o Teu Espírito Santo cada membro da nossa igreja, cada pessoa, meu Pai, que está aqui nessa live, talvez pela primeira vez, é um amigo nosso distante, é alguém que veio por uma indicação, por uma sugestão, por um convite. Pai, abençoa, Pai, abençoa, Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa se sinta abençoada e agraciada, meu Pai, ainda que a situação seja complicada, Pai. Gera fé nos nossos corações, gera essa disposição, Pai. Eu tenho certeza que coisas incríveis vão acontecer na vida de cada um que aplicar esses preceitos, esses princípios, meu Pai, na sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai.